Dizer que vamos ter a nossa segunda sessão das conversas às quartas-feiras. Desta vez, da primeira vez, abordámos o tema da floresta e, em particular, depois a questão da investigação florestal. E hoje vamos abordar, sensu lato, mais alguns usos múltiplos da floresta. Portanto, é com imenso agrado que nós temos aqui duas colegas nossas, a doutora Helena Machado e a engenheira Joana Godinho. A doutora Helena Machado tem sempre dedicado o seu trabalho mais à parte das micorrizas e dos cogumelos e a engenheira Joana Godinho à parte da apicultura. Portanto, vamos ver o que é que elas têm para nos dizer. Queria também dizer que as nossas conversas às quartas-feiras vão se prolongar durante todo o ano, até novembro, aproximadamente. Serão sempre de 15 em 15 dias e digamos que foi uma ação que nós iniciámos no âmbito do Ano Internacional das Florestas. Bom, então, nós começamos por pensar que, quando pensamos numa gestão florestal sustentável, temos muitas utilizações, como a pesca, a caça, a paisagem, o turismo. Neste caso, até podemos, quando pensamos nos cogumelos, podemos também falar do micoturismo, que é uma atividade muito em voga agora. Usar também todos os recursos como recreio, a exploração dos pardos, dos frutos silvestres e as plantas aromáticas. Mas hoje vamos dedicar-nos apenas aos cogumelos e à apicultura. Em relação aos cogumelos, eu tinha posto aqui esta primeira imagem apenas para lembrar que o papel dos cogumelos na floresta começa desde tenra idade para a árvore. Portanto, uma árvore, no início da sua vida, é logo confrontada com imensos cogumelos à sua volta e pode, em alguns casos, estabelecer simbiose com eles ou não. De qualquer forma, como o objetivo hoje desta palestra era mais falar sobre os cogumelos na floresta em geral, eu não vou falar apenas destes que estabelecem simbiose com as árvores, mas dos cogumelos em geral. E então comecei por dividir a palestra em os principais áreas florestais que nós temos e, portanto, começo com o Pinheiro Bravo, portanto, uma das áreas mais representativas da floresta. E no Pinheiro Bravo tentei encontrar alguns inventários que nos falassem um bocadinho sobre a biodiversidade em termos de cogumelos. Não encontrei muita coisa, mas encontrei, por exemplo, um inventário realizado durante um projeto agro em Bragança, o 689, que inventariou, portanto, 46 espécies. Isto desde 2004 a 2006. Depois encontrei um trabalho de uma equipa de espanhóis que desde 97 até 2000 inventariaram 80 espécies. É claro que se tivesse continuado a procurar, talvez conseguisse encontrar, apesar de inventários micológicos não são assim muito comuns, mas encontra-se mais coisas. Isto não é exaustivo. Mas pronto, poderia dizer que, para dar uma ideia, podemos dizer que no Pinheiro Bravo temos 80 espécies que se dividem por 40 géneros, mais ou menos, de fungos, de cogumelos. Portanto, de fungos que produzem cogumelos visíveis, portanto, macrofungos. Porque também há os outros fungos que nós não conseguem ver tão bem. De vez em quando eu tento sempre generalizar, mas só queria falar dos cogumelos mesmo. Nestas 80 espécies encontradas na floresta, a mais representada é mesmo esta espécie, a Mycena cerini. É uma espécie que é um decompositor das pinhas e que aparece é muito frequente. Outro cogumelo também bastante frequente no Pinhal Bravo é o Gymnopsis spectabilis, portanto, outro cogumelo decompositor. Este é bastante apelativo, tem umas formas engraçadas. É decorativo. Depois,
Em relação ao outro grupo, portanto, aos cogumelos simbiontes, o grupo mais representado no pinhal bravo são as rússulas. Só pus aqui 2 exemplos de rússulas, mas as espécies de rússulas são imensas. E também outro bastante comum no pinhal é o grupo das ebulonas. De qualquer modo, para nós como recurso, como gestão sustentável do ecossistema, e o que nos interessa mesmo são aqueles que nós podemos tirar algum proveito. E por isso, também no pinhal bravo, podemos encontrar cantarelos, lutecens. Este não é muito conhecido, mas também é um bom combustível. As tricomas, portanto, daqui do lado esquerdo tem uma tricoma equestre, que atualmente já não está considerado, não está incluída no grupo dos cogumelos comestíveis devido a que o seu consumo prolongado pode causar toxicidade nos seres humanos, mas que até há bem pouco tempo era considerado um dos cogumelos mais procurados nos nossos pinhais. Ali do lado direito, um bocado tapado, está outra tricoma, que também é comestível. E por último, o mais interessante ou mais utilizado no pinhal bravo, que é o Bactários deliciosos. O Bactários deliciosos, para além de ser comestível, como é um cogumelo que estabelece simbiose em árvores ainda no estado jovem, foi facilmente domesticado e neste momento já é possível adquirir pinheiros que foram inoculados com esta espécie e que, por plantação, conseguimos produzi-los, entre aspas, ao fim de 4, 5 anos. Portanto, zonas que foram plantadas com plantas inoculadas com esta espécie conseguem entrar em produção ao fim de 4 anos. Portanto, é um caso de sucesso de um cogumelo silvestre que finalmente já está mais ou menos domesticado. Mas ainda gostaria também de vos falar que no pinhal bravo existe ainda simbioses com algumas espécies que são características do pinhal, ou seja, são específicas. Existem, por exemplo, os suílos Bellini, esta espécie, que é mesmo, portanto, só estabelece simbiose com pinheiros. E outra espécie, portanto, suílos bovinos também. Ou seja, quando nós encontramos um suílo, sabemos que tem que haver um pinheiro, alguns nas redondezas, não muito longe. Em relação ao pinheiro manso, é mais difícil encontrar inventários sobre o que está associado. De qualquer forma, a única referência que eu encontrei acerca de inventários em pinheiro manso mostram que, na verdade, o número de espécies é idêntico ao das espécies do pinheiro bravo. E dentro das espécies que encontramos, são exatamente as mesmas, eu coloquei aqui outras apenas para não ser uma repetição, mas as espécies que são encontradas em associação com o pinheiro manso são as mesmas que o pinheiro bravo. Portanto, aqui está um Physolis tintórios, que é um fungo micorrízico. A Lacária bacata é também muito comum, que também é um fungo micorrízico. Ou, por exemplo, o mesmo o Bactários deliciosos. Portanto, aquele que já tinha dito há bocado, esta é uma foto um bocadinho diferente, ele está mais jovem, mas é a mesma espécie. Portanto, agora passamos para a área florestal, logo a seguir. Esta história de ser a seguir, não sei se é bem a seguir, pronto, faz sobreiros. Portanto, se nós juntássemos o sobreiro e a azinheira, claro que as áreas de sobreiro e azinheira são superiores aos do pinhal, mas eu aqui vou separar, vou falar separadamente do sobreiro e da azinheira. Portanto, em relação às áreas de sobreiro, também andei a fazer o mesmo, portanto, procurar. Em 99 houve um trabalho feito aqui, portanto, na casa, em que fizemos uma pesquisa bibliográfica das espécies que estavam referenciadas em montados de sogro e chegámos à conclusão que havia 127 espécies de cogumelos, portanto, não as espécies totais que estão no artigo, mas em relação aos cogumelos, e destes 40% eram vinícolas, portanto eram decompositores de madeira, 35% eram micorrízicos, portanto viviam em simbiose, 21% eram terrícolas, ou seja, viviam nas zonas
no humus, nas zonas abertas, e 2% eram parasitas. Depois, em 2007, encontrei também este trabalho tem inventário, mas foi complementado com pesquisa bibliográfica também, e eles chegam a um fantástico número de 640 espécies associadas. E é claro que destas 640 espécies, eles não investiram, isto é só cogumelos. A diferença é que eles também identificaram as espécies de Phyllophoralis, portanto, aqueles cogumelos que nós vimos nos troncos, e isso aumenta um bocadinho o número de espécies, mas é um número fantástico, 640 espécies. E 80% deles eram micorrízicos. Ainda mais que eles comparam depois áreas de sobreira e azinheira e dizem que a relação entre micorrízicos e decompositores é muito superior no caso do sobreiro do que na azinheira. Não é muito superior, pronto, é um bocadinho superior. Não é assim tanto. Se nós compararmos com o pinheiro, então não há comparação. Ainda encontrei mais uns resultados de 2008 em que encontraram apenas 59 espécies. Neste caso é mesmo inventário só. E são só 2 anos, talvez por isso o número seja menor. E em 2010 há uma nova abordagem com métodos moleculares em que identificam não os cogumelos, mas sim os fungos que estão presentes no solo. Os fungos das Idiomycetes que estão presentes no solo e chegaram a 48 espécies. E também afirmam que 80% deles são micorrízicos. Bom, mas este número é verdadeiramente fantástico. Então, claro que não vou mostrar-vos aqui os 640 espécies associadas, escolhi aqueles mais emblemáticos. Portanto, o Boletus aereus, que é um cogumelo comestível muito característico do nosso montado. A Amanita cesárea, também comestível e também bastante característico do nosso montado. E o Cantarellus cibarius são 3 cogumelos comestíveis e importantíssimos e que podem constituir um bom recurso alternativo para a floresta, em termos de gestão e de aproveitamento florestal de outros recursos. Mas os fungos que nós encontramos no montado são tantos. Por exemplo, as rússulas têm imensas espécies. Depois há estes, os Gastromycetes, portanto, são fungos que são cogumelos que têm uma capa externa cheia de esporos e que se transformam, acabam por se abrir e dispersar os esporos, que são muito usados às vezes para inocular em viveiros, que também são muito comuns nos montados. Ou, por exemplo, esta espécie, que tem, em vez de lâminas na parte de baixo do chapéu, tem poros. Mas não ficamos por aqui. Em relação mesmo aos linícolas, portanto aos decompositores que degradam a madeira, também a variedade é enorme. Temos, por exemplo, no montado, podemos encontrar Pleurotus austriatus, que é um exemplo de um cogumelo que foi já domesticado e que nós já conseguimos adquirir no supermercado, mas que podemos encontrá-lo naturalmente na nossa floresta. E a Auricularia auricula judic, portanto, o cogumelo chinês, nós chamamos de cogumelo chinês, também podemos encontrar no montado. Mas existem muitos outros, estes, os parasitas, tanto como a Armillaria melia, e aqui mais à frente tem os gimnópios, que é um decompositor, mais outro decompositor, e mesmo alguns raros, como por exemplo este, que apesar de eu sempre achei que este cogumelo já o tinha visto muitas vezes, cheguei à conclusão que este é uma espécie rara, portanto só aparece mesmo associado ao nosso montado. Portanto, algumas daquelas 640 espécies são mesmo exclusivas do montado. E por isso daí o nome de Gymnopius suberis. Mas, se nós juntarmos à diversidade que existe